Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado irmão e irmã, que me acompanha por esta emissora de rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Deus seja louvado pela sua vida. Vamos iniciar mais uma semana. O mês de abril já está praticamente no meio. O tempo está passando e isso exige de nós um cuidado maior com a nossa alma, com o nosso espírito, porque o tempo passa, ninguém para o tempo, pois o tempo está dentro da lógica de Deus e o tempo é esse martelo de Deus que vai nos bordoando no dia a dia para que nós tomemos a forma que Deus quer, que é a nossa santidade, o nosso amor, a nossa bondade para com Ele. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Depois de celebrarmos o Dia da Misericórdia ontem, com certeza um dia muito rico para todos que aqui estão conosco, tanto da nossa diocese quanto de outros lugares e também vocês que participam fora da nossa nação. Hoje nós queremos dar continuidade no aprofundamento do mistério ou no mistério da vida nova em Cristo. Quero propor para você, nesta bonita manhã de segunda-feira, tempo pascal, um tema que nós já falamos muitas vezes aqui e que ele volta, conforme a liturgia vai nos orientando dentro do ano litúrgico, o nascer de novo. Tanto eu quanto você precisamos nos preocupar constantemente com esta dimensão do nosso nascer de novo. Este é o ponto da nossa meditação de hoje, que eu espero que possa te ajudar ainda mais no seu crescimento espiritual. Assim, o que nós temos que considerar é que a nossa vida cristã, ela não é apenas uma melhora exterior. Nós precisamos também desse aspecto da preocupação da nossa melhoria interior. Que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Todo mundo cuida, remédio, comida, água. Outros gastam exageradamente para manter a estética e não adianta. Tem gente que gasta aí fortunas com plásticas, com implantes de cabelo. Olha, você pode melhorar alguns instantes, mas não tem como. Ninguém segura a decrepitude do corpo. Então a gente precisa também acostumar a isso e rezar também em cima disso, agradecendo a Deus pela idade nossa que vai chegando, pelo enfraquecimento dessa carcaça humana que ostenta a nossa alma, que é o nosso corpo. E o cristão não fica preso à estética, à beleza, né? Quanta gente é apegada a isso, a indústria de cosméticos e de plásticas, de implantes e tanta coisa, cresce cada vez mais em milhões e milhões de dólares, porque as pessoas, por não ter uma consciência da sobrenaturalidade desta vida após esta vida que nós temos, então se apega muito aqui. E isso não é de estranhar quando nós encontramos pessoas de fé, que mesmo crendo no senhorio de Jesus, mas ainda não foram capazes de dar esse passo adiante, que é o desapego. Estar livre diante de Deus, livre de todos esses apegos às coisas que passam. Eu penso que muitos de vocês que têm fortunas tão grandes, se vocês soubessem o quão seria importante vocês ajudar nas construções das nossas igrejas, dos nossos mosteiros, mundo afora.
Às vezes os filhos já estão todos encaminhados, cada um com seu patrimônio. Esses patrimônios tão grandes que Deus deu a você condição de criar esses patrimônios. Por que não assumir coisas tão importantes como a construção de um mosteiro? Nosso mosteiro aqui das Irmãs Redentoristas Observantes da Sagrada Face está em fase de construção do seu projeto. Mosteiro bonito que vai ser feito fora da cidade. Projeto para muitos e muitos anos. Quantas pessoas que têm dinheiro de sobra para chegar e fazer o mosteiro sem diminuir muita coisa no seu patrimônio. Vai ficar pegado a isso. Esses grandes conglomerados econômicos que às vezes com o tempo vai se desfazendo com a má administração dos descendentes e por aí vai. Para que apegar isso? Por que não ajudar? Quantas igrejas que precisam ser feitas? E às vezes nós temos, até mesmo dentro da paróquia, que precisa fazer uma igreja, pessoas tão bem situadas economicamente que poderiam fazer essa oferta, né? Ofertar 80%, 70% da construção e deixar a comunidade completar o restante. Mas não é o apego. Muito apego. Outros que são apegados a si mesmo, às suas vaidades, ao seu bem-estar, não se coloca a serviço da evangelização, ficam apegados às coisas passageiras. Eu vejo na diocese nós temos lideranças, gente até que não é gente bem situada economicamente, tem o necessário para viver e que gasta veículo, gasta tempo para ir de canto a canto nessa diocese para cuidar do EJC, do EAC, do Encontro de Casais com Cristo, da Renovação, da Escola São Santo André. Quantas coisas e outros grupos na diocese. Pessoas que tranquilas, têm uma vida mediana e não se apega. Investe na obra da evangelização. E muitas pessoas que poderiam fazer o mesmo não faz, porque são apegados, muito apegados. Você que veio lá de baixo, que o seu trabalho, os seus negócios deu certo, por que não ajudar? Por que não investir mais na melhoria da evangelização na sua paróquia? Por que não chegar no padre e dizer: padre, eu quero que o senhor faça um projeto de evangelização, eu vou sustentar esse projeto de evangelização. Então, encontros, formações, locação de pessoas de fora para ajudar. Quanto isso seria bom nas dioceses. A nossa diocese, às vezes a gente tem aí por ano 40, 50 mil de dotação orçamentária para evangelização, para ajudar a formar lideranças, mandar nos encontros as pessoas, as lideranças diocesanas, porque não tem mais. Se a gente tivesse mais, a gente evangelizaria mais. Portanto, a obra de evangelização depende também dessa bonita disposição das pessoas em ajudar. Então é muito profundo isso, né? O renascimento interior. Muitas vezes carregamos hábitos antigos, pensamentos repetitivos, feridas não curadas e tentamos seguir em frente apenas com esforço humano, sem pedir essa renovação. Aí muitas pessoas caem às vezes no vício, caem nas dependências, em tantas coisas, porque não foi capaz de pedir esse renascimento interior. Nós precisamos renascer sempre, ter uma visão não só da nossa necessidade interior de salvação, mas a necessidade também de ajudar a salvar os outros que precisam também de salvação. Deus quer fazer algo novo em nós, nos desapegar, nos fundamentar nesse crescimento espiritual cristão, né? Descestes às águas como pecadores e saíste como filhos de Deus. Isso é um tema pascal de São Cirilo de Jerusalém, no século IV, que na realidade do batismo falava isso. Isso significa que a vida cristã começa realmente com uma transformação radical.
Assim, eu penso que tanto eu como você, nós estejamos realmente sentindo a necessidade dessa mudança que começa de dentro de nós. Não apenas ajustar algumas coisas, mas renovar o coração, renovar a vida, abrir o coração, ser esse cristão que sabe enfrentar as dificuldades com paciência. Talvez exista cansaço espiritual, desânimo, falta de sentido. Então a Páscoa, que nós acabamos de celebrar muito santamente nesses dias, nos anuncia que é possível realizar isso. São Gregório Nazianzeno, do século IV, ele dizia: ontem fui sepultado com Cristo, hoje ressuscito com ele, em relação ao nosso batismo, né? Essa é a realidade da nossa fé. Deus não quer apenas melhorar a minha e a sua vida, Ele quer renovar as nossas vidas. E essa renovação começa quando abrimos o coração à graça de Deus. Talvez hoje seja o dia da gente dar esse passo de aprimoramento da nossa vida espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O Santo Evangelho desta segunda-feira de Páscoa é João 3, de 1 a 8. Apresenta o encontro de Jesus com Nicodemos. E Jesus lhe diz: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos então entende e Jesus explica: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E acrescenta: vento sopra onde quer. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito Santo. Meu querido e amado irmão e irmã que me escuta, que reza comigo nesta manhã, Deus quer gerar em nós a vida nova, no seu coração, no meu coração. Essa vida nova que é a alegria cristã, essa capacidade de estar dentro desse mundo, sabendo que esse mundo passa e que daqui não vamos levar nada, e aqui é o nosso campo de militar pela fé, de trabalhar a nossa fé, de dedicar ao nosso testemunho. Não se trata apenas de um esforço humano, mas é preciso abrir o coração à ação do Espírito Santo para que nós sejamos tocados pelo poder dele e assim possamos merecer a eternidade com Deus. Assim seja. Amém. Eu te convido a encerrarmos esse nosso encontro dessa segunda-feira com a nossa oração costumeira, rezada em comunhão no Espírito. Senhor Jesus, faz nascer em nós uma vida nova. Renova nosso coração, cura nossas feridas e transforma nossa maneira de viver. Visita aqueles que hoje precisam recomeçar, os que estão desanimados, os que buscam um novo sentido para a vida. Que o teu Espírito sopre sobre nós e nos conduza no caminho da vida. Com São Padre Pio, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. Convido a estar comigo hoje aqui no nosso canal do YouTube, às 21 horas, com a Eclésia Santa. Um estudo do Catecismo da Igreja, uma partilha sobre um tema tão importante que é o Catecismo da Santa Igreja Católica. E você é o meu convidado a estar junto comigo e com toda a nossa família da Eclésia Santa, hoje à noite às 20 horas. E a gente termina com a oração das completas. De terça a domingo, às 20 horas, você pode rezar comigo a oração das completas e repousar nas mãos de Deus para uma noite de paz. Fiquem todos em paz e peça agora que Deus acolha essa bênção no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua semana e sua vida. Amém.